Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 11 do livro Conselhos para a Igreja. Nós lemos assim: é o propósito de Deus tornar evidentes por meio de seu povo os princípios do seu reino. Mas para que possa revelar esses princípios em sua vida e caráter, o Senhor deseja separá-lo dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura aproximá-los de si, para que lhes possa dar a conhecer a sua vontade. O propósito que Deus quer realizar por meio de seu povo hoje é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel, quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus, manifestados na Igreja, deve o mundo ter uma ideia de seu caráter. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que a professam, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. Os olhos do Senhor fixam-se em cada um dos membros de seu povo. Ele tem um plano para cada um. É seu propósito que os que cumprem seus santos preceitos sejam um povo distinto. Ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como ao antigo Israel, as palavras escritas por Moisés sob a inspiração divina. Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. A religião de Cristo jamais degrada o que recebe. Ela nunca o torna ríspido ou rude, descortês ou pretensioso, apaixonado ou duro de coração. Ao contrário, ela refina o gosto, santifica o discernimento e purifica e enobrece os pensamentos, levando-os cativos a Cristo. O ideal de Cristo para seus filhos é mais alto do que o possa conceber o mais elevado pensamento humano. Em sua santa lei, ele deu uma mostra do seu caráter. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Acha-se aberta diante de nós uma senda de progresso contínuo. Temos um objetivo a atingir, uma norma a alcançar, a qual inclui tudo que é bom, puro, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para a frente e para o alto, rumo à perfeição de caráter. Seremos individualmente, para o tempo e a eternidade, o que nossos hábitos fizerem de nós. A vida dos que formam bons hábitos e são fiéis no cumprimento de todo dever será como luz brilhante, lançando raios vivos no caminho dos outros. Caso, porém, haja condescendência com hábitos de infidelidade, se permitirem fortalecer os hábitos frouxos, indolentes e descuidados, repousará sobre as perspectivas dessa vida uma nuvem mais sombria que a meia-noite, a qual excluirá para sempre a vida futura. Bem-aventurado aquele que dá ouvidos às palavras da vida eterna. Guiado pelo Espírito da verdade, ele será conduzido a toda a verdade. Não será amado, honrado e louvado pelo mundo. Será, porém, precioso aos olhos do céu. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conheceu a Ele. A verdade de Deus, recebida do coração, é capaz de fazê-la sábia para a salvação. Crendo nela e obedecendo-lhe, receberá graça suficiente para os deveres e provas de cada dia. Você não necessita de graça para o dia de amanhã.
cumpre-lhe considerar que você só tem que ver com o dia de hoje. Vença por hoje. Negue-se por hoje. Vigie e ore por hoje. Em Deus, obtenha vitória por hoje. Nossas circunstâncias e ambiente, as mudanças que diariamente surgem ao nosso redor e a palavra escrita de Deus que discerne e prova tudo, essas coisas são suficientes para nos ensinar o dever e o que nos cumpre fazer dia a dia. Em vez de deixar que a sua mente vagueie numa linha de pensamentos de que não tirará nenhum benefício, você deve examinar diariamente as Escrituras e cumprir aqueles deveres da vida diária que, presentemente, lhe são enfadonhos, mas que devem ser cumpridos por alguém. Muitos fixam os olhos na terrível impiedade que existe em torno deles, apostasia e fraqueza de todos os lados, e falam sobre essas coisas até que o coração se lhes encha de tristeza e dúvida. Conservam, especialmente na imaginação, a magistral operação do arqui-enganador e pensam nos aspectos desanimadores de sua vida, ao passo que parecem perder de vista o poder do Pai Celestial e seu incomparável amor. Tudo isso é justamente o que Satanás quer. É um erro pensar no inimigo da justiça como revestido de tão grande poder, quando tão pouco demoramos no amor de Deus e em sua força. Precisamos falar do poder de Cristo. Somos indizivelmente impotentes para nos salvar das garras de Satanás. Deus, porém, indicou um meio de escape. O Filho do Altíssimo tem poder para combater o combate por nós. E por aquele que nos amou, podemos sair mais que vencedores. Não há nenhuma força espiritual para nós em continuamente pensar em nossa fraqueza e nossos desvios e lamentar a força de Satanás. Essa grande verdade deve ser estabelecida como um princípio vivo em nosso espírito e coração. A eficácia da oferta feita por nós, que Deus pode salvar perfeitamente e salva todos quantos a Ele se achegam, cumprindo as condições especificadas em sua palavra. Nossa obra é colocar a própria vontade ao lado da sua. Então, mediante o sangue da expiação, tornamos-nos participantes da natureza divina. Por intermédio de Cristo, somos filhos de Deus e temos a certeza de que Deus nos ama, mesmo como amou a seu Filho. Somos um com Jesus. Andamos seguindo a direção de Cristo. Ele tem poder para dissipar as negras sombras lançadas por Satanás em nosso caminho. E em vez de trevas e desânimo, brilha em nosso coração o sol da sua glória. Irmãos e irmãs, é pela contemplação que somos transformados, fixando-nos no amor de Deus e em nosso Salvador, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, haveremos de ser transformados à mesma imagem. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de o suspender nas paredes da memória, para falar e lamentar sobre essas coisas até que todos fiquem completamente desanimados. Uma alma desanimada é um corpo entenebrecido, não deixando de vencer. Ele somente a luz de Deus, mas impedindo-a de atingir aos outros. Satanás gosta de ver o efeito dos quadros de seus triunfos, tornando as criaturas humanas destituídas de fé e desalentadas. Há uma luta a ser desenvolvida na nossa vida aqui, enquanto aguardamos o retorno de Jesus nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para nos buscar para o reino que ele foi preparar para os seus filhos. Enquanto estamos aqui,
cumpre-nos demonstrar o caráter de Deus ao mundo. Deus revela quem Ele é. Revela toda a sua misericórdia, amor, graça e desejo de salvação, através das obras que Ele executa na vida de seus filhos. É na transformação do nosso caráter, no nosso exemplo de vida, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas, que o Senhor está operando a obra da salvação no coração daqueles que ainda não o conhecem. A vida aqui não é marcada apenas por momentos bonitos, por momentos de glória, por situações de vitória, por momentos de sol brilhante e de riso. As nossas circunstâncias deste mundo são entrecortadas por sofrimentos, por lágrimas, por dor, por tentações, por momentos de lutas e algumas vezes até de fracasso. Mas nós devemos prosseguir em frente, apegando-nos ao poder de Deus, confiando nele, buscando dele a graça que nos é suficiente e poderosa para nos ajudar a vencer a cada passo do caminho. Nós devemos continuar avançando sempre, olhando para frente e não para trás. Nós não temos que viver ansiosos pelo amanhã, tentando acumular bênçãos e capacidade para vencermos no futuro. Deus requer que sejamos vitoriosos apenas hoje. Hoje é o nosso dia de luta. Hoje é a batalha que nós temos que enfrentar e ganhar. Hoje é a vitória que nós temos que alcançar. Hoje é a luta que precisa ser vencida pelo poder de Deus. É hoje que precisamos permanecer firmes na fé. É hoje que o caráter de Deus tem que ser revelado através de nós ao mundo. É um dia de cada vez. Nós não vivemos a vida de uma vez toda. A vida é vivida um dia por vez. É a cada momento que nós temos que buscar a graça de Jesus. É a cada dia que nós obtemos a força necessária para continuarmos vivendo. Nós não precisamos antecipar sofrimentos, lutas, ansiedade, tristezas, angústia, dor. Amanhã trará suas lutas, mas para as lutas de amanhã há a bênção de Deus prometida, há a graça que nos será disponível. Hoje, Ele está conosco e a sua presença é tudo o que nós precisamos, é tudo o de que podemos depender e de que carecemos para sermos vitoriosos, segundo o plano do Senhor. Nós não devemos olhar para a vida, relembrando os momentos de tristeza, de sofrimento, de provações. Nós não devemos olhar para a vida lembrando lágrimas, tristezas, angústias, lutas, decepções, abandonos, tentações. Essas coisas todas fazem parte da existência. Mas, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, devemos prosseguir para o alvo. São as coisas boas que Deus nos dá. São os momentos de vitória, a sua presença, a sua bênção, as suas promessas que devem nos estimular. As coisas ruins não são referência. As lutas de ontem não devem alimentar a nossa memória. O nosso coração não deve estar sobrecarregado com as lembranças daquilo que ficou no passado. Foi ruim? Foi, mas já passou. Deus deu a vitória. Sofremos, foi difícil, foi doloroso, certamente, mas Deus esteve conosco e nos fez atravessar esses vales de dor. Então não vivamos o passado. Não fique relembrando o que já passou. Não fique remoendo na mente as lutas, os fracassos, as dificuldades, as provações, as ingratidões, os abandonos, as crises da vida. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, na graça de Deus e na vitória que Ele dá. Olhe para os momentos de luz e de vitória, e inspirados por aquilo que Deus já fez. Continue confiando que Ele permanecerá fazendo até o dia da sua vinda nas nuvens dos céus com poder para nos buscar. A vitória
A vitória é conseguida passo a passo. A vida cristã é degrau a degrau, é dia a dia, é momento a momento. Ontem não serve para mais nada. O ontem passou. Não viva no ontem. Não mantenha o seu coração no ontem. Não viva de saudades. Não viva daquilo que não volta mais. Não viva relembrando o que não vai te mover para frente. Olhe para Jesus. Inspire-se nele. Copie dele o seu caráter. Inspire-se nas suas promessas, na sua palavra, na sua presença, nos seus milagres, na sua bênção, e seja vitorioso nele e através dele a cada momento. Se você continuar olhando para Jesus, se você continuar se inspirando nele, se você se esquecer das coisas que ficaram para trás e continuar marchando sempre olhando para frente, você vai ser vitorioso através de Cristo. Esse mundo, em breve, vai ficar para trás. Aqui não é nosso lugar de destino. Jesus em breve voltará. Acredite nisso. Às vezes parece demorado demais a volta de Jesus, mas a promessa é real. Nenhuma promessa de Deus falhou até agora e não falhará daqui até o fim. Confie nele. Mantenha-se firme e que a sua vida seja uma vida de testemunho e de exemplo de motivação para todos aqueles que estão ao seu redor. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.